Outubro Rosa, todos devem saber, é uma atividade que acontece no mundo todo, começou nos Estados Unidos, desde o início dos anos 90, para enfrentar a questão do câncer de mama nas mulheres. Exatos convidados e convidadas, é uma honra tê-los aqui. Muitos eu já conheço, eu fui professora, outros são amigos, outros já foram colegas de trabalho, companheiros, né? E todos eles com essa perspectiva de ter e desejar, tentar fazer uma educação diferente, uma postura diante do mundo diferente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Danilo, a Mariana, a Isabel, parabenizá-los pela iniciativa do ISEB. Depois, cumprimentar a minha cara colega palestrante, a Viviane, uma das mulheres mais capacitadas reconhecidamente aqui no Estado, e dizer que eu estou muito feliz de olhar para o público. Quando nós vamos fazer uma palestra, nós ficamos ansiosos, né, com o nível de público, o nível de conhecimento, o nível de inserção social. E eu vejo aqui que nós comungamos quase que essencialmente todos, né, da mesma faixa etária. Ou seja, justamente as mulheres que ajudaram a construir esse país continuam interessadas em transformá-lo, né? Temos aqui um dado interessante também, são 3 homens, digamos, aí para umas 30, 40 mulheres, o que não reflete a situação política, jurídica, social da mulher, né? Vamos ver se invertemos essa situação como um todo. Eu acredito, dando início à palestra, que seria muito importante eu conversar com vocês sobre alguns conceitos que nós vemos na televisão, vemos nas mídias como um todo, redes sociais, enfim, que, na verdade, nos bombardeiam com esses conceitos e não especificam melhor o que realmente esses conceitos querem dizer para a nossa transformação no dia a dia. Hoje, as mulheres não ficam mais apenas restritas aos lares como donas de casa, mas comandam escolas, universidades, empresas, a mídia, cidades e até mesmo o país. A exemplo do nosso, que Dilma Rousseff é a primeira mulher a assumir o cargo mais importante de uma república. O que a questão de 15 anos atrás, como eu disse, sequer imaginaríamos uma mulher como presidente. Desta forma, se por um lado a inversão dos papéis sociais, ilustrada pela campanha publicitária do automóvel, está em dissonância com o passado não tão distante, por outro, mostra os sinais de um novo tempo que já se iniciou. Contudo, avanços à parte, é preciso que se diga que as questões de gênero no Brasil e no mundo devem estar na pauta das discussões das sociedades civis e do Estado, dada a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os indivíduos na construção de um mundo mais justo. Com essa assertiva, é que nós temos um papel social muito importante, todas nós, ao incentivarmos as mulheres e as meninas a aprimorarem-se cada vez mais. Eis que é previsto que em 30 anos estas estarão em mais de 50% dos cargos de gestão no mundo. Dados. Mulheres, a vida não mais contempla a figura da mulher somente dona de casa, independente economicamente do homem. Assim como não contempla mais o homem machista, opressor, violento e discriminador. É preciso que todos, homens e mulheres, tenhamos a consciência da necessidade do aprimoramento mútuo, da aliança em prol da sociedade e do trabalho, visando o tão necessário progresso pessoal, familiar e a qualidade de vida que necessitamos. Sejamos, então, homens e mulheres, juntos e sempre, por um mundo melhor. Muito obrigado. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Danilo, meninas, obrigada aqui. Super feliz. O Danilo, além de ser um parceiro quando ele precisa de alguém para falar da mídia, ainda é um grande amigo.
um grande conselheiro, uma pessoa que eu respeito muito, e ele me pede, eu não tenho como dizer não. E para mim é uma honra sempre falar sobre o meu trabalho, sobre a nossa condição feminina, a nossa condição de ser humano. Só que eu sou jornalista de mídia impressa, eu trabalho com jornal, eu trabalho em TV, não trabalho em rádio, então eu não tenho o dom da oratória e não sou uma pessoa famosa como a Estela, que participa de reuniões na ONU e que sabe falar. Então eu vou falar para vocês, eu até escrevi algumas coisas, mas a Estela falou tudo, toda a parte teórica, eu acho que é importante para a gente refletir. E eu sou uma pessoa muito prática, assim, de tudo bem, nós mudamos, a mulher pode tudo? Pode. A gente está fazendo, a gente está sendo mais feliz, podendo fazer tudo. Eu acho que isso é uma discussão importante, assim, né? Que acho que a gente tem uma série de problemas na hora da gente realmente colocar em ação tudo que a gente quer ser, tudo que a gente quer fazer, a gente acaba se sentindo meio culpada, porque sempre alguma coisa fica para depois. Eu noto isso com as mulheres que eu entrevisto. Todo mundo quer ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor sogra, a melhor filha. E a gente não consegue, simplesmente não tem como. Lá pelas tantas, tu está indo muito bem na tua vida profissional, mas, putz, eu não fico quase nunca com meus filhos. Poxa, eu não estou realizada com a minha vida como mãe. Ou então o marido fica de escanteio, que é uma coisa que está acontecendo bastante. Não tem como não deixar, como tu está linda, maravilhosa, depois de trabalhar 12 horas, levar filho, buscar filho, pagar faxineira, faltou isso, faltou aquilo em casa, aí no super, não sei como. Está sempre assim, né, ser a Mulher Maravilha. Eu acho que essa é uma grande discussão nossa atualmente, né? A gente não precisa, na real, ser uma Mulher Maravilha, né? Assim como os homens também não são maravilhosos, amanhã, ontem passou, amanhã a gente não sabe se vai viver, então... Sei lá, eu acho que a gente tem que viver o hoje da melhor forma possível e procurar ser uma pessoa melhor a cada dia que a gente está aqui. Eu acho que se a gente está aqui é porque tem que cumprir algum papel, né? Alguma coisa e deixar alguma coisa boa para quem vive. Gente, é isso. Vamos conversar que eu acho que aí surgem mais coisas. Beleza? Elas vão estar aqui na Escola de Cidadania, discutindo em sessões bem mais longas todos esses aspectos que eles abordaram aqui. E eu quero deixar todos à vontade para a gente iniciar um debate, fazer perguntas, levantar ideias, teses, discordar. Só não pode jogar a cadeira.